Olá, querido irmão, prazer estar aqui com você, onde nós aqui estudaremos a palavra do Senhor. E meus irmãos, para hoje nós vamos continuar o nosso estudo da vida dos apóstolos. Nós fizemos aí algumas lives sobre a vida dos apóstolos, já estudamos a vida de Pedro, também de Tiago e João, os filhos do trovão. Daí aqueles irmãos que perderam, não viram essas lives, está aí no nosso canal, você pode entrar aí na plataforma e procurar na playlist a vida dos apóstolos. Hoje, então, nós estudaremos a vida do apóstolo André. André, irmão de Pedro. Então, nós estudaremos sobre a vida dele. E também esta declaração, Habemus Christus. Meus irmãos, André, ele foi o apóstolo que falou, nós temos Cristo, achamos Cristo. A palavra habemus Cristo é a palavra em latim que significa temos Cristo. Eu estou fazendo aqui, evidentemente, uma comparação, porque recentemente a Igreja Católica no Vaticano soltou uma fumaça branca dizendo habemus papam, ou temos agora um Papa. A declaração deles. Meus irmãos, o que André irá mostrar para nós é que nós não precisamos de uma fumaça indicando um mediador que seja humano. Não. Inclusive, a palavra de Deus fala que nós temos apenas um único mediador, que é Jesus Cristo. A nossa fumaça branca seria a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho que aponta evidentemente e unicamente para Jesus Cristo. E é isso que André ele vai mostrar para nós. A Igreja Católica, como os irmãos sabem, eles têm não apenas a Bíblia como uma fonte de autoridade, mas a tradição para eles também seria uma fonte de autoridade. E nessa tradição, o Papa e a sua palavra, as suas declarações, são fontes de autoridade. Para eles, a salvação, ela não é somente mediante a fé. É necessário que a pessoa ela faça obras para merecer a salvação. Nesse sentido, a salvação ela é meritória, onde a pessoa ela precisa fazer obras para então receber, merecendo esta salvação. E eles têm alguns mediadores. O Papa seria um mediador. Maria seria uma mediadora, santos seriam também mediadores, mas nós iremos, olhando para André, para as palavras de André, para a vida de André, que nós só temos Cristo, habemus Cristo. É isso que André ele irá mostrar para a nossa vida e irá mostrar claramente para todos nós. Vamos então analisar aqui rapidamente a vida de André. Meus irmãos, André, ele também era um pescador, assim como seu irmão, e parece que eles montaram um tipo de sociedade junto também com Tiago e João. Tiago e João eram irmãos, André e Pedro eram irmãos. E eles parece que trabalhavam juntos, montaram um tipo de sociedade na pescaria. E Jesus Cristo, ele chamou todos eles para fazerem parte do grupo de apóstolos. Então, esses 4, eles fizeram parte dos 12 apóstolos. André, ele é da região da Galileia, assim como os apóstolos são. Ele é a região da Galileia, nasceu e cresceu, se desenvolveu ali e foi chamado por Cristo Jesus. Mas como foi que ele conheceu a Cristo? Primeiramente, André, ele era um discípulo de João Batista. Lembra que João Batista, antes da manifestação pública de Jesus Cristo, João Batista se manifestou publicamente pregando o evangelho do reino, preparando o povo, preparando a nação para o recebimento do Messias. Então, antes de Jesus se manifestar publicamente como o Filho de Deus e como Cristo, João Batista apareceu pregando o evangelho do arrependimento, batizando aqueles que eram arrependidos, para preparar os corações dessas pessoas para receberem a Jesus Cristo quando ele então se manifestasse. Esse foi o trabalho de João Batista, Ele foi o trator que preparou o caminho para a entrada do Messias em Israel, para que o povo dessa maneira pudesse aceitar o Messias.
Então André, ele era um dos discípulos de João Batista. Ele ouviu da palavra de João Batista, creu nessa mensagem, ele estava seguindo os ensinamentos de João Batista e em certo tempo, olha só então o que acontece. Perceba bem, eu lerei aqui para você João capítulo 1, dos versículos 35 ao 40. A minha versão é a atualizada, daí você esteja ouvindo aí. João capítulo 1, do versículo 35 ao 40, dizem assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes ou onde moras? Respondeu-lhes então Jesus: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Até aqui. Então nós estamos percebendo que André, ele era discípulo de João Batista. E o que aconteceu? Primeiro, João Batista chega para André e declara: temos Cristo, habemos Cristo. Desta maneira, João Batista está levantando uma fumaça branca, indicando onde estava de fato Cristo. André, ouvindo desta mensagem, vendo esta fumaça branca, ele então segue a Jesus Cristo, sabendo que Jesus é o mediador. E ele então vai em busca de Cristo. Nós temos primeiro João Batista chegando para André e fazendo essa declaração: temos Cristo, nós temos agora um Salvador. E André então segue a Jesus Cristo. Então note, meus irmãos, que André, ele começou a seguir a Cristo através do discipulado que ele teve com João Batista. E João Batista foi quem declarou: temos Cristo. E André então torna-se um seguidor de Jesus Cristo. Ele então, ouvindo de João Batista essa frase: habemos Cristo, temos Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele então começa a ser um evangelista, ele começa a levar outras pessoas a Jesus Cristo. E sabe quem é a primeira pessoa que ele vai conduzir a Jesus Cristo? Pedro, o seu próprio irmão. Ele vai chegar para Pedro e também dizer a mesma coisa: habemos Cristo. Olha só o que diz aí o versículo 41, ainda aqui de João, capítulo 1. Diz assim: Ele, André, achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Meus irmãos, note como André, ele chegou para o seu irmão e acendeu esta fogueira, levantando essa fumaça branca e disse: habemos Cristo. Não é de papas que nós precisamos, não são de mediadores humanos que nós precisamos, até porque eles não são mediadores. Nós precisamos somente de Cristo Jesus. E foi esta mensagem que André aprendeu de João Batista e esta mensagem que agora ele está proclamando para o seu irmão. Meus irmãos, é por causa disso, é porque André, ele levou Pedro até Jesus Cristo, conduzindo Pedro, seu próprio irmão, a Jesus Cristo, e Pedro se tornaria também um dos apóstolos, que André, ele é conhecido como o pai das missões apostólicas. É esse título que os cristãos, no período medieval, deram para André, o pai das missões apostólicas. Por quê? Porque ele foi o primeiro a conduzir um dos apóstolos até Cristo Jesus. Ainda que nessa fase Pedro não fosse um apóstolo, ele se tornaria posteriormente um apóstolo. Mas ele, André, foi quem conduziu Pedro até Jesus Cristo. Por causa disso, ele então recebe esse título, o pai das missões apostólicas. Ele então carrega e leva Pedro até Jesus Cristo. Habemos Cristos. É isso então que André estava proclamando. Ele não falou isso apenas para Pedro, o seu irmão,
mas ele aprendeu a levantar essa fumaça branca para que mais pessoas pudessem enxergar. Temos Cristo. Pudessem enxergar essa mensagem. Nós temos um Cristo. Olha só, numa outra ocasião, ele vai conduzir um menino agora até Cristo Jesus. Isso está lá em João capítulo 6, eu quero ler para você aqui o versículo 8 e o versículo 9. João 6, 8 e 9 dizem assim: Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Nesse contexto aqui, Jesus ele estava trazendo e pregando para uma multidão. Eles estavam numa localidade mais desértica, eles estavam no deserto e Jesus estava pregando para uma multidão. Não era do querer de Jesus dispensar o povo para que eles voltassem para suas casas só para depois buscarem alimento. Ele desejava alimentar o povo naquela localidade, para que o povo não viesse a enfraquecer-se no caminho, desfalecer-se naquele caminho, voltando para suas localidades, voltando para suas casas. O que eu acho interessante aqui é que André foi quem fez a ponte. Olha só, primeiro ele tinha feito a ponte para que Pedro pudesse ir até Cristo, e agora ele está fazendo a ponte para que um menino pudesse ter o contato também com Cristo. Então é ele quem apresenta: olha, nós temos aqui um rapaz, estou trazendo esse rapaz até o Senhor. Ele tem pães, ele tem peixe, mas o que é isso para tanta pessoa? Aplicando de uma maneira para a nossa vida, uma maneira evangelística, André, ele estava levando uma criança, um menino, um adolescente até Jesus Cristo. Isso nos ensina que nós também, meus irmãos, devemos nos importar com os pequeninos, devemos nos importar com os nossos filhos, devemos nos importar com as crianças, adolescentes, para os conduzirem até Jesus Cristo. Da mesma maneira que André chegou para essa criança dizendo: temos um Cristo, e levou esse menino até Cristo, e Cristo fez um milagre com aquilo que estava na mão desse menino, nós também devemos acender essa fogueira para mostrar uma fumaça branca para que as crianças possam ver a mensagem. Temos Cristo, habemos Cristo. Nós devemos inculcar na mente das crianças, dos adolescentes, a mensagem de salvação que há somente em Cristo Jesus. Cristo deu importância para as crianças. Inclusive, ele disse para os discípulos que estavam tentando impedir um grupo de crianças chegar até ele, Jesus censurou esses discípulos dizendo: não as impeçais, mas deixem que elas venham até a mim, porque das tais é o reino dos céus. Jesus Cristo valorizou as crianças, o coração que a criança tem, porque é um coração que não é incrédulo, é um coração que é fácil aceitar a mensagem do Evangelho. Inclusive, Jesus Cristo nos orientou aos adultos, dizendo: é necessário que vocês se tornem como uma dessas crianças, para vocês herdarem o reino dos céus. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que, como uma criança crê facilmente na mensagem do Evangelho, nós que somos adultos e temos já uma bagagem de filosofia, uma bagagem de crença, uma bagagem de argumento, nós devemos também trabalhar no nosso coração para aceitar facilmente a mensagem do Evangelho. Porque normalmente, aqueles que têm mais idade, eles já receberam muitas filosofias enganosas, contrárias da palavra de Deus, e o seu coração já se tornou um tanto resistente à mensagem do Evangelho. É por isso que Cristo nos orienta a tornarmos como uma criança, para aceitar facilmente a mensagem do Evangelho. E André, então, nesta lição, aplicando para a nossa vida, chegou diante do menino, mostrando uma fumaça branca com a mensagem do Evangelho. Habemos Cristo. Nós temos um Salvador, nós temos Cristo Jesus, e eu vou conduzir você até Cristo Jesus. Note como André, ele aprendeu de João, ele ensinou Pedro, e agora estava ensinando também esta criança a chegar-se somente a Cristo Jesus. Não apenas isso, André ele também faz uma outra proclamação de habemos Cristo para uma outra pessoa ou um grupo de pessoas. Olha só aqui João capítulo 12,
Eu lerei aqui os versículos 20 a 22. João capítulo 12, versículos 20 a 22 dizem assim para nós. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, porém, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Meus irmãos, nós temos aqui alguns gregos que estavam interessados em conhecer a Cristo, ouvir de Cristo, conhecer a Cristo pessoalmente. O que eles fizeram então? Ao ouvirem de Cristo, a fama de Cristo, então eles chegaram até um dos discípulos, Filipe, primeiramente. E eles falaram com Filipe: olha, nós queremos conhecer a Cristo, ouvir mais a respeito de Cristo, nós queremos ver a Cristo, o mestre de vocês. Filipe, então, o que eu achei curioso e interessante é que ele não fez a ponte direto com Cristo Jesus. Ele foi primeiro falar com André. Por que ele foi falar com André? Me parece que ele enxergou em André um homem que faz pontes. Ele percebeu que André já tinha esse histórico de fazer pontes de pessoas até Cristo Jesus. Até porque foi isso que ele fez com seu irmão Pedro. Até porque foi isso que ele fez com aquele menino que tinha pães e peixes. Então Filipe olhou para alguém que era mais experiente do que ele e falou: então eu vou atrás de Filipe e Filipe vai saber fazer essa ponte. E o que André então ele faz? André, ele chama Filipe e fala: vamos juntos. E os dois vão lá e falam com Cristo. Tem alguns gregos que querem conhecer ao Senhor. Tem alguns gregos que querem aproximar-se de ti. Meus irmãos, aqui nós aprendemos duas coisas. Primeiro, André, ele era alguém conhecido pela proclamação. Temos Cristo, habemos Cristo. Ele era um homem evangelista, um homem que conduzia pessoas a Cristo. Filipe, então, foi até André para que André pudesse fazer essa ponte. Mas André, sendo um homem evangelista, ele também era discipulador. Ele não apenas pegou aqueles gregos e levou para Cristo. Ele disse: Filipe, você precisa também ser alguém que faça pontes até Cristo. Você precisa ser alguém também que acenda essa fogueira e mostre essa fumaça branca da mensagem do Evangelho e diga claramente para as outras pessoas: temos Cristo, você mesmo pode levar as pessoas a Cristo. Então, ele ensinou a Filipe a como conduzir pessoas até Cristo Jesus. Olha só que interessante, o trabalho evangelista, mas também um trabalho de discipulado. André ensinou aqui a Filipe a mostrar a fumaça branca do Evangelho, dizendo: temos Cristo, habemos Cristo. Então, André ensinou passo a passo para Filipe como conduzir aqueles gregos até Jesus. Isso aqui nos deixa uma lição preciosa, que além de nós falarmos para o mundo, habemos Cristo, nós também devemos trabalhar na nova geração, ensinando eles a evangelizar, ensinando eles a fazer pontes de pessoas perdidas até Cristo Jesus, serem evangelistas. O nosso trabalho não é apenas evangelizar, mas também discipular, mas também ensinar para que outros crentes, novos crentes, aprendam também a fazer o trabalho, aprendam a fazer a lição. Se André, ele tivesse simplesmente pegado aqueles gregos e conduzido a Cristo, provavelmente Filipe ele não aprenderia a lição e ele teria que em outras ocasiões recorrer a esta habilidade que André tinha de levar pessoas até Cristo Jesus. Mas para não criar essa dependência, ele então trabalha na vida de Filipe, dizendo: Filipe, vamos aprender juntos? E depois você vai colocar isso em prática. E foi isso então que André ele fez. Meus irmãos, André, pai das missões apostólicas, foi quem disse: habemos Cristo. Ele então mostra pela sua vida, pelas suas palavras, pelo seu comportamento evangelístico, que ele estava mostrando para o mundo que nós temos um Cristo Jesus. Meus irmãos, segundo a tradição, e isso não está na Bíblia, inclusive a Bíblia mostra somente a morte de um dos apóstolos, né? Está lá em Atos capítulo 12, somente um dos apóstolos é mostrada a sua morte, que seria Tiago. Nenhum dos outros apóstolos, a Bíblia relata a sua morte.
ela dá uma vazão para entender como que foi a morte de Paulo, que foi um apóstolo também. Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, ele fala, olha, eu já estou, meu corpo vai ser entregue por libação. Então ele já está mostrando uma certeza da sua partida e da sua morte. Mas a Bíblia não relatou a morte de Paulo como nenhum dos outros apóstolos. A Bíblia só relatou a morte de Tiago em Atos capítulo 12, que foi passada a fio da espada por Herodes, né? Então Herodes, ele fez isso com Tiago. Mas a tradição diz para nós como que foi a vida posterior dos apóstolos. A tradição, ela fala para nós. Segundo a tradição, André, ele foi levado, ou na verdade, ele foi para a Rússia pregar a mensagem do evangelho lá também. Então perceba, ele não gritou apenas "Habemos Cristos" na Galileia, na Judéia, em Samaria, ali em Israel. Ele também foi para além, ele não se conteve em ficar apenas em Jerusalém, ele foi a mais, cumprindo assim o ID de Jesus Cristo. Segundo a tradição, ele chegou até a Rússia e lá também proclamou, "Habemos Cristos". Lá ele levantou essa fumaça branca para que todos os russos pudessem perceber que Cristo é o único Salvador, porque nós temos um Cristo, nós temos um mediador, nós temos um Salvador. Por causa disso, André, ele é considerado como patrono do cristianismo russo. Patrono do cristianismo russo, porque foi ele quem levou a mensagem do evangelho inicialmente ali para a Rússia. Não apenas ali naquela localidade. Segundo a tradição, ele também pregou o evangelho na Ásia Menor, onde hoje para nós seria a Turquia. Lá também, nessa localidade, ele levanta uma fumaça branca e ele proclama para todo mundo, "Habemos Cristo". Meus irmãos, ele foi martirizado, ele foi morto como um mártir na Grécia. E lá ele foi morto sendo crucificado. Não como foi crucificado Jesus, no mesmo tipo de cruz, em formato de T. A cruz a qual André foi crucificado, ela tem um formato de X. Inclusive, esse tipo de cruz ficou conhecido como a cruz de André, a cruz do santo André, a cruz do apóstolo André. Recebeu esse nome porque ele foi crucificado nesse tipo de cruz que tem formato de X. Lembra quando nós estudamos sobre a vida de Pedro? Pedro, ele foi crucificado também numa cruz, igual a de Jesus Cristo, como se fosse em formato de T. Mas Pedro, vendo evidentemente que ele não era digno de morrer como seu mestre, ele fez um pedido então para os romanos, que o crucificassem de cabeça para baixo. E foi dessa maneira que ele morreu crucificado, de cabeça para baixo. André, o seu irmão, e note que os dois morreram crucificados, ele morreu numa cruz também, mas em formato de X. Qual então foi o legado de André para nós? Qual foi o legado que André deixou? André proclamou que a salvação está somente em Cristo Jesus. Habemos Cristo. Meus irmãos, é somente Cristo Jesus que nós temos como nosso mediador, como nosso Salvador, como nosso Deus soberano. É somente Cristo Jesus e esse foi o legado que André deixou para nós. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, a vida de sua família e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos.